Você viu os pontos do último Datafolha? Na corrida para a presidência, o Lula está 9 pontos na frente do Flávio Bolsonaro no primeiro turno e 4 pontos à frente no segundo. Tá, que o Flávio ia perder capital político depois do escândalo com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, todo mundo já imaginava. Mas o que impressiona é que o impacto não foi ainda maior. Porque diante de transações financeiras tão graves, o normal seria uma rejeição gigantesca ao nome de Flávio. E tem outra coisa, se por um lado é bom ver o Lula avançar, por outro é bizarro que essa distância não seja ainda maior, considerando a gravidade do que veio a público. Dá até um nó na cabeça, né? Vamos lembrar de uma coisa. Antes, o grande argumento dos eleitores bolsonaristas para rejeitar a esquerda era o tal combate à corrupção, certo? Pois é, essa desculpa caiu, perdeu toda a força. Pensa comigo, se parte da opinião pública massacrou o Lula por causa de um triplex, como faz sentido essa mesma galera apoiar o bolsonarismo agora? Estamos falando de um escândalo associado ao pedido de 134 milhões de reais desviados. E o pior, sem nenhuma prestação de contas. Ninguém tem nem coragem de mostrar onde foi parar esse dinheiro. Então, vamos dar nome aos bois. O critério de voto desse lado não é moralidade, e muito menos ética. Antes, a proximidade com milícias, a tolerância com o crime organizado, as falas contra as mulheres, o descaso na pandemia e as próprias rachadinhas não foram suficientes para afastar esse eleitorado da família Bolsonaro. E agora, com o caso do Banco Master, essa insistência só prova uma coisa: existe uma blindagem aos crimes dessa família. Agora, olha o tamanho do contrassenso que essa mesma pesquisa revelou. Ao mesmo tempo em que Lula lidera as intenções de voto, a aprovação do governo dele está em 32%, enquanto a rejeição bate 38%. A pergunta que não quer calar é: no que se baseia essa rejeição? Qual é o fundamento disso? Porque se a gente olhar para os indicadores oficiais, o terceiro mandato de Lula já entregou muita coisa. Olha a lista. Teve o maior plano safra da história do Brasil para o agronegócio, garantiu rendimentos lá no alto para os investidores da Bolsa, botou a Polícia Federal para trabalhar pesado contra o crime financeiro e ambiental, ampliou os remédios do SUS, abriu novas faculdades federais, comprou mais ambulâncias, criou o programa Pé de Meia para dar incentivo financeiro para os jovens não largarem a escola, derrubou o desemprego, tirou o Brasil mais uma vez do mapa da fome, segurou o preço dos alimentos essenciais e abriu mercados no mundo inteiro para a nossa indústria. Conseguiu driblar Donald Trump, aprovou a reforma tributária e está brigando para regulamentar o trabalho por aplicativo e pelo fim da escala 6x1. Dá para ignorar tudo isso? E isso não é nem a metade, porque tudo não cabe nesse vídeo. Principalmente quando a gente lembra do governo anterior. O Bolsonaro não administrou o país, ele isolou o Brasil do resto do mundo, abandonou o povo na pior pandemia da nossa história, entregou 1 ou 2 pontes de madeira no mandato inteiro e ainda tentou um golpe de Estado. O que ele fez de verdade foi gastar rios de dinheiro público com motociata e evento politiqueiro que não trouxe nenhum benefício real para o povo. Isso sem falar que ele entregou a chave do Estado para o Centrão, o que gerou a fraude bilionária do INSS e ainda indicou um presidente do Banco Central que, olha, ou foi incompetente por deixar o Banco Master operar do jeito que operou, ou foi competente até demais em permitir essa farra no mercado. Diante desse paralelo, eu te pergunto, como é que 38% da população ainda acha que o governo Lula é pior e que um governo do filho de Bolsonaro seria melhor? Mas afinal, onde é que está o ponto central dessa história toda? A verdade é que a raiz de tudo isso se resume a uma única palavra: comunicação. E não vem me dizer que é falha de comunicação do governo, como a grande imprensa adora repetir. A comunicação oficial de um governo tem a obrigação de ser republicana, ética. Ela não pode nem deve usar de sensacionalismo ou de fake news para se promover. O problema real é que existe uma disparidade de armas gigantesca na hora de falar com o povo. De um lado, a gestão do presidente Lula atua dentro dos limites da lei e da verdade. Do outro, enfrenta uma máquina bolsonarista nas redes sociais que joga sem regras, fabricando mentiras em escala industrial para gerar ódio, desânimo, descontentamento. É desleal e é por isso que deputados bolsonaristas lutam tanto para não regulamentar as redes sociais. E para piorar, o governo ainda tem que enfrentar uma imprensa tradicional que muitas vezes troca fatos e investigações por opiniões e achismos. São análises enviesadas, baseadas nos interesses do mercado financeiro, que servem apenas para abafar escândalos e derrubar as pautas populares. É por isso que o jornalismo independente e investigativo se tornou tão vital no Brasil.
Veículos como o The Intercept e o ICL preenchem um vazio ensurdecedor. Sem esses canais corajosos, escândalos como o envolvimento do Flávio Bolsonaro com o Banco Master simplesmente nunca chegariam ao grande público. Já percebeu que até as fontes que têm denúncias graves preferem procurar esses jornais independentes? Elas têm medo de ver a informação engavetada ou deturpada pela mídia tradicional. Foi assim que o Intercept escancarou a Vaza Jato e agora traz à tona a relação dos Bolsonaro com o Master. Foi assim que um piloto de avião procurou o ICL para denunciar o que viu envolvendo membros do PCC e o senador Ciro Nogueira. Nenhuma dessas fontes escolheu o Estadão, a Folha ou a Rede Globo. A sociedade brasileira tornou-se refém de um ambiente de saturação informativa nocivo, alimentado tanto pelo populismo digital nas redes de mensagens instantâneas, quanto por análises enviesadas na mídia corporativa. Figuras públicas e comentaristas tradicionais operam com frequência para deslegitimar as lideranças que representam os direitos e as necessidades das classes trabalhadoras e das minorias. Sem leis, cabe apenas a nós, cidadãos, exercermos a escolha rigorosa das informações que a gente consome, buscando veículos independentes, análises documentadas e perspectivas inteligentes. É isso que o Datafolha mostra, é essa necessidade. O discernimento crítico é a única ferramenta capaz de restituir o valor do voto e proteger a democracia contra a manipulação do bolsonarismo.